A paz do Senhor Jesus para a igreja. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos. Hoje é um culto de gratidão. Estou muito grato a Deus por aquilo que Deus fez. E quero agradecer a todos. Desde quando nós pensamos no lançamento, eu já tinha pensado que sábado seria o lançamento, domingo seria um culto de gratidão a Deus. E hoje eu quero louvar a Ele por essa bênção. Agradecer a Deus em primeiro lugar. Agradecer a Deus pela vida da minha esposa, do meu filho. Agradecer a Deus pela vida do pastor Gilson, do corpo de obreiros da igreja, de todos os irmãos, também de todos os meus alunos, por quem tenho também um carinho muito especial, um laço afetivo muito grande, e a todos que de alguma forma têm contribuído direto ou indiretamente com o nosso trabalho, e eu quero então agradecer a Deus por sua vida. Nós estaremos ali após o culto, nós ainda temos alguns livros, ainda mais ao final do mês, nós estaremos fazendo uma viagem de estudos aos Estados Unidos. Estarei ali imerso, estudando manhã, tarde e noite, numa universidade americana, e até um mês atrás eu estava falando que ia, mas sem nenhuma provisão para essa viagem, e dormindo tranquilo, é claro, porque a promessa era de Deus, de que Ele me daria essa oportunidade. E o objetivo não é de maneira nenhuma, não que tenha algum problema em ir para conhecer, mas não é o meu foco agora. Meu objetivo é ir para o estudo, e um estudo que depois será utilizado para o reino de Deus. Então eu quero agradecer a Deus, porque o Senhor Deus tem me abençoado de um mês para cá, de forma que agora eu já consigo ver possibilidades de fazer a viagem. Então, se os irmãos também depois quiserem nos abençoar e também ser abençoado, por favor, adquiram o material, o livro somente R$25. Acho que nós temos ali uns poucos DVDs eu acho que umas 10 unidades, apenas R$10. Então nós temos aqui uma ministração, a soberania de Deus no sofrimento, uma perspectiva do conforto divino na hora da dor, é o título do DVD, somente R$10. Fique à vontade, se você quiser nos abençoar, nós estaremos também orando por você. Abra sua Bíblia e, por gentileza, eu quero convidá-lo a meditar comigo na palavra do Senhor, que se encontra em Apocalipse, capítulo de número 3 e versículo de número 14. O Senhor Deus tem ministrado o meu coração nessa palavra e eu quero compartilhá-la convosco. Apocalipse, capítulo de número 3 e versículo de número 14. Os que encontraram podem dizer amém? Diz-nos assim o texto bíblico: ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o príncipe da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras e sei que não és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. E assim, porque não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque dizes: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és miserável, coitado, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para cobrir a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, e ele ceará comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo em meu trono. Por isso, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém? Glória ao nome do Senhor. Assente-se por gentileza. Obrigado.
A igreja da época de João, o autor deste texto, foi a igreja mais perseguida da história da igreja. Foi a igreja que mais sofreu. E hoje nós desfrutamos de paz e de muita tranquilidade no Brasil. Mas esta igreja, especialmente a igreja primitiva, sabia o que era sofrimento. As perseguições ao cristianismo, elas começaram muito cedo na vida da igreja cristã. Não poucas décadas depois da morte e da ressurreição de Jesus, o cristianismo começava a crescer de forma assustadora. E quando Nero pensou que não, o imperador de Roma da época, diz os historiadores que já havia cristãos na casa do imperador. De forma que, quando o império percebeu que ninguém poderia barrar este projeto, porque este era um projeto que havia vindo para não fracassar, o Império Romano decidiu resolutamente a acabar com esse projeto. E o seu projeto e a sua estratégia era perseguição. Em 54 da era cristã subiu ao poder um dos maiores infames imperadores da história romana. O seu nome era Nero. Um jovem louco, apaixonado por sangue, especialmente no que tangia aos cristãos. Em 64 deu-se uma grande perseguição e intensificou-se isso. De modo que naquele ano muitos cristãos foram mortos, inclusive o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo foi também martirizado por causa daquela perseguição. Todo mundo achava que o cristianismo poderia acabar com aquela perseguição. Nero, com sua loucura, colocou fogo em Roma e depois colocou a culpa nos cristãos. E muito embora todo mundo soubesse que os cristãos não tinham nada a ver com aquilo, ninguém se levantou para defender a causa da igreja. Tinha autoridades dentro do império, tinha cristãos dentro do palácio, mas nenhum deles se levantou para defender a causa da igreja. Mas do lado da igreja estava o advogado fiel, aquele que defende, aquele que está sempre na intercessão, aquele que não deixa a igreja ficar sozinha, aquele que está sempre cuidando, aquele que está sempre consolando, aquele que comprou a igreja, aquele que morreu pela igreja, aquele que intercede pela igreja, aquele que salva a igreja, aquele que vai casar com a igreja, aquele que vem buscar a igreja, aquele que vai morar para sempre com a igreja. Ele estava no seio da igreja. Diz a história que depois que essa perseguição veio de forma cruel, muitos apóstolos caíram e morreram, mas ainda sobrevivia o apóstolo João. Depois da década de 70, por algum tempo a igreja desfrutou de um pouquinho menos de perseguição, mas a perseguição não foi completamente retirada. Aproximadamente em 84, alguns anos depois, veio novamente uma outra grande perseguição para a igreja. E era assim que acontecia. Às vezes Deus permitia uma perseguição mais intensa, e quando os cristãos já não estavam aguentando mais, Deus vinha soberanamente, suspendia aquela perseguição, trocava o imperador. Deus fazia alguma coisa, porque Deus sabe o limite do que você pode suportar. Aleluia. E quando a igreja já estava mais tranquila, de repente ali por volta da década de 80, início da década de 90, Domiciano sobe ao poder, e ele está com o mesmo projeto. Segundo Nero, ele estava resoluto a destruir, a acabar com a igreja. Quando Nero estava vivo, a história diz que ele, em seu palácio, em seu muro, no muro da sua casa, do seu grande palácio, ele gostava de dormir com seu palácio completamente iluminado. Mas nos chama a atenção a estudar e descobrir que a iluminação daquele palácio era feita
com os corpos dos cristãos que eram betumados, com os corpos dos cristãos que eram de alguma forma aspergidos de um material inflamável, e eram aspergidos e eram então erguidos ao redor em estacas naquele palácio, e aqueles cristãos recebiam fogo, era ateado fogo naqueles cristãos, e aqueles cristãos começavam a pegar fogo, e era assim que Nero queria dormir. Ele queria dormir ao som do grito, ao som do praguejamento, ao som da blasfêmia dos cristãos. Só que ele não conseguia dormir, sabe por quê? Porque o que deixava Nero endemoniado mais ainda era saber que os cristãos não praguejavam, era saber que os cristãos não blasfemavam, era saber que os cristãos não abandonavam a sua fé, mas era saber que no meio daquele fogo que lhe subia ao corpo, os cristãos estavam andando, os cristãos estavam, melhor dizendo, chorando em gratidão, orando e cantando, alguns deles, e ele ficava ainda mais endemoniado, porque ele não conseguia entender como é que tem cristão que está pegando fogo, está morrendo, o fogo está subindo aos seus cabelos, o fogo está subindo na sua pele, o fogo está nas suas partes, o fogo está nos seus pés, mas a ele ainda está dizendo: ainda que ele me mate, eu nele confiarei. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Quando o cristianismo foi ainda mais duramente perseguido com Domiciano, ainda restava um dos apóstolos na igreja, chamado apóstolo João. E o apóstolo João recebe uma revelação tremenda e muito linda da parte de Deus. O imperador Domiciano falou: eu vou acabar com esse último apóstolo. E diz a história que João foi condenado a um martírio, a ser colocado num caldeirão de óleo fervente. Chegou a hora e chegou o momento da urgente ordem imperial ser cumprida. E João foi jogado ali, mas diz a história também que João saiu ileso dali. Domiciano ficou aturdido, porque ele não sabia como é que podia fazer para matar um crente. Para matar um crente é simples, desde que Deus queira que ele morra. Agora, se Deus não quiser que ele morra, se Deus ainda tiver projeto, pode jogar na fornalha de fogo ardente, ou pode jogar no caldeirão de óleo fervente, ele vai sair de lá ileso. Pode jogar na cova do leão, porque o cristão só parte para a eternidade quando Deus assinar e quando Deus aprovar. Enquanto essa hora não chegar, meu querido, não tem diabo no inferno, nem morte no Hades, que possa tirar a vida do eleito de Deus. Deus já havia determinado, e na agenda de Deus, João não ia morrer de martírio. João ia morrer de velho. E quando Domiciano viu que não podia contra a vida de João, eu não posso matá-lo, mas eu posso calá-lo. Eu não posso matá-lo, mas eu posso proibi-lo de ver os cristãos. Eu posso cortar toda a ligação dele com o céu. Eu posso cortar toda a ligação dele com os irmãos. Eu vou colocar ele num lugar que ele não vai ter ligação com ninguém. Eu vou colocar ele num lugar mais protegido da história. Eu vou colocá-lo na ilha de Patmos. De lá ninguém sai, de lá ninguém entra, carta de lá não sai, segurança máxima naquele presídio, ligação não pegava, é claro, mas além disso, carta, como na verdade na época existia, não entrava de forma nenhuma, nem de lá saía. De lá, acreditava Domiciano, ele está impedido de todo contato com qualquer pessoa, com tudo e com todos lê do engano. Sabe por quê? Porque enquanto as portas, enquanto os portões, enquanto as muralhas, enquanto todas as proteções estavam vivas contra o apóstolo João na ilha de Patmos, meu querido, enquanto as portas daquele presídio se fecharam, as portas do céu se abriram. Aleluia! As portas do céu se abriram e Deus veio falar com João. Sabe por quê? Porque não há nada que possa cortar essa ligação. Crente que tem comunhão com Deus não tem prova que possa cortá-lo do céu. Meu querido amigo ouvinte, você que se distanciou do Senhor por uma simples coisa, eu quero te dizer, Deus traz uma palavra para você, porque Ele quer te trazer a comunhão novamente nessa noite. E quando os céus se abriram, o Senhor Deus começou a se revelar a João. E foi uma revelação muito linda,
Primeiro o Senhor veio e o Senhor aparece no meio dos 7 candelabros de ouro. E os 7 candelabros de ouro têm uma representação e uma simbologia muito bela, porque a própria Bíblia diz que os 7 candelabros de ouro era a representação das 7 igrejas daquela época. E olha que coisa interessante, Jesus estava no meio dos candelabros, Jesus andava no meio dos candelabros, Jesus andava no meio daquelas 7 igrejas. Isso era algo representativo que para nós deve ser contextualizado. Sabe o que é? É que o melhor lugar para Cristo ser visto é no meio da igreja, porque Cristo ama a igreja, Cristo anda no meio da igreja, Cristo cuida da igreja, Cristo é o noivo da igreja. Glorificado seja o nome do Senhor. E a segunda característica com a qual João vê o Senhor Jesus é que Cristo estava vestido como rei. E é exatamente isso, porque Ele é o governante da igreja. Aleluia! Ele é o governante da verdadeira igreja de Deus. Há líderes por aí afora, líderes que se intitulam estrelas, dizendo que são responsáveis, ou que são representantes, ou que são donos da igreja. Mas a igreja de Jesus só tem um dono, e o dono e o governante dela é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mas tem mais uma coisa. Quando Cristo se revela aqui no livro do Apocalipse, João ainda vê uma outra característica que ele salta aos olhos. É que aquele Jesus que aparece para João, ele tem olhos como chamas de fogo. Ah, meu querido, se ele tem olhos como chama de fogo e está passeando no meio da igreja, sabe o que isso significa dizer? É que ele vê tudo o que acontece na igreja, ele vê tudo o que acontece no meio da igreja, ele vê tudo o que acontece na sua vida, ele vê tudo que acontece no seio da sua caminhada cristã. Aquilo que ninguém sabe, Jesus sabe. Aquilo que você acha que ninguém vê, Jesus vê. Aquilo que você acha que está escondido, está patente aos olhos daquele que tem chamas de fogo. E nessa noite Ele te trouxe aqui para te dizer: eu estou vendo as tuas obras, eu estou vendo a sua vida, e eu quero mudança da sua parte. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mais ainda, João vê que Jesus tem pés como latão reluzente. Isso significa dizer que Jesus também vinha para julgar, e também julgaria e sondaria a igreja. Agora, depois disso, ele ouve uma voz como o som de muitas águas. Isso lembra de maneira forte a autoridade da palavra que saía da sua boca. E esse Jesus tinha na sua mão as 7 estrelas que estavam representando os 7 anjos que pastoreiam a igreja de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus por isso. Mais ainda, da boca de Jesus Cristo saiu uma espada afiada de 2 gumes. E nós sabemos da Bíblia, pastor Gilson, que espada é julgamento. Isso, espada é julgamento, mas espada também é a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é como espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, da junta do espírito. Aleluia. E é capaz de discernir pensamentos e intenções do coração. Sabe o que isso significa dizer? É que a forma através da qual Jesus julga a igreja e Jesus sonda a igreja é através da sua palavra. É através da sua palavra. A palavra é o meio através do qual Jesus sonda a igreja. É por meio dela que Ele fala a sua vida, é por meio dela que Ele disciplina você, é por meio dela que Ele orienta você, é por meio dela que Ele está falando ao teu coração, porque é esse o método através do qual Jesus fala com você. Não fique esperando Jesus aparecer em pessoa, não fique esperando alguém ter uma visagem, não fique esperando isso para você tomar uma decisão. Deus está falando com você através da palavra. Glória ao nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor nos fala que quando João então ouve essa pessoa linda, brilhante, bela e sempre eterna, que é Jesus Cristo de Nazaré, esse Jesus então começou a escrever e começou a ditar-lhe, melhor dizendo, palavras que deveriam ser direcionadas para as igrejas. E das 7 igrejas, aquela a qual nós queremos meditar nessa noite é a carta à igreja de Laodiceia. Percebam, queridos e amados irmãos, que a carta é endereçada para alguém especificamente, e a carta começa da seguinte forma, e daí agora em diante eu gostaria que, se fosse possível, fosse colocado no telão versículo a versículo, à medida que vamos meditando na palavra do Senhor. E o versículo de número 14 do capítulo de número 3 começa o início da carta. A carta começa assim: de Jesus para a igreja de Laodiceia, daquele que é o Amém,
aquele que é a testemunha fiel e verdadeira e o soberano da criação de Deus. Este é o remetente da carta. Uma carta para você. Mas sabe o que me chama a atenção nessa carta? É que ele se identifica primeiramente como o Amém. E o Amém, quando nós descobrimos e olhamos na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, é que o Amém significa assim seja. É o fiel, é o justo, é o que fala e não volta atrás. É aquele que fala e permanece com a sua palavra para todo sempre. Assim diz o Amém, aquele que é a testemunha fiel e verdadeira. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo: aquilo que eu digo não tem ninguém que possa dizer o contrário. E eu quero aplicar isso na sua vida e na vida da igreja nessa noite. É que Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Aquilo que Ele disse está dito. A porta que Ele abriu ninguém vai fechar. A porta que Ele fecha ninguém abre. E se Ele disse que você será usado por Ele e que terá um ministério abençoado, acredite nas palavras dEle, porque Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Falando o Senhor, quem impedirá? Se Ele disse, está dito. E se Ele está a favor da sua vida, ninguém pode contra você. Essa é a palavra daquele que envia a carta para você nesta noite. Mais ainda, Ele é o soberano da criação de Deus. Isso era um consolo para a igreja que estava em perseguição. Isso deve ser um consolo para a sua vida que está passando por aflição. E eu quero aplicar da seguinte forma: o Senhor Jesus estava dizendo através do apóstolo João à igreja de Laodiceia da seguinte forma: percebam, queridos e amados irmãos, que quem está no controle do universo é aquele que reina para todo sempre, é Jesus Cristo de Nazaré. A igreja podia estar preocupada porque Domiciano estava no poder. Alguns poderiam perguntar: se Deus está no controle, por que é que nós sofremos? Se Deus está no controle, por que é que nós estamos sendo perseguidos? Mas João estava lembrando: não faça esse tipo de pergunta, porque Deus está no controle e você está sendo perseguido, está sofrendo sim, mas Ele não perdeu o controle de todas as suas coisas, e Ele manterá a preservação da sua vida, porque Ele tem um projeto em você, Ele tem um projeto através de você. Esse é o soberano da criação de Deus. E a palavra do soberano da criação de Deus, no versículo de número 15, que é o próximo versículo, é o seguinte: eu conheço as suas obras. E nós já dissemos que Jesus Cristo foi apresentado como aquele que tem olhos como chamas de fogo. Isso eu já disse e quero repetir: Ele conhece todas as coisas. O Senhor Jesus sonda a igreja, o Senhor Jesus sonda os corações, o Senhor Jesus sabe qual é a tua necessidade nessa noite, e por isso Ele está ministrando essa palavra ao teu coração. Ele está aqui exatamente porque quer provocar e operar mudança na sua vida. Mas agora, depois que Jesus olha, depois que Jesus sonda, vem então o diagnóstico. E o diagnóstico é o seguinte: eu sei que você não é frio e que você não é... Eu sei que você não é frio e que você também não é quente. Quem dera você fosse frio ou você fosse quente. Mas assim, porque você é morno e não é frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eu quero entender isso com você. Por gentileza, olhe e medite no que eu vou dizer. A cidade de Laodiceia, a qual o Senhor Jesus estava endereçando aquela carta àquela igreja, era uma cidade importantíssima daquele lugar. Aquela cidade era uma cidade riquíssima, era uma cidade abastada, era uma cidade que estava num local muito privilegiado. Mas olha e preste atenção: aquela cidade não tinha de si mesmo como providenciar água para aquela quantidade de pessoas que ali moravam. Então, de onde vinha a água de Laodiceia? Havia uma outra cidade ali próxima, havia uma outra cidade perto daquela cidade, a cidade de Hierápolis, e daquela cidade vinha a água quente. Hierápolis era as Caldas Novas daquele lugar. Hierápolis tinha águas termais, e as águas termais vinham em forma de aqueduto até chegar na cidade de Laodiceia. Mas quando a cidade de Laodiceia recebia as águas que vinham da cidade de Hierápolis por meio de um aqueduto, aquelas águas que de lá saíam quente, aqui já chegavam mornas. Aí havia uma outra cidade do outro lado que fornecia água gelada, mas aquelas águas também não chegavam a Laodiceia. Quem fornecia água para Laodiceia era Hierápolis, água quente que chegava morna. Mas a água que chegava de Laodiceia,
ou melhor, de Hierápolis, não podia ser bebida, porque aquela água inicialmente, porque além de chegar morna e não poder ser utilizada, era uma água com carbonato de sódio. Aquela água tinha alguns produtos, tinha uma composição química que vinha do próprio solo da terra, e de forma que aquela água, se fosse ingerida, imediatamente causava náusea. Aquela água era inutilizável, era uma água que não prestava para nada. E o Senhor Jesus sabe que aquela cidade é uma cidade rica, é uma cidade mais abastada daquela região, mas é uma cidade que não tem água. E o Senhor Jesus compara a vida espiritual daquela igreja com a água que aquela cidade recebia. E o Senhor Jesus diz: olha, quem dera você fosse quente. Sabe o que significa o ser quente? Nas palavras que o Senhor Jesus revela à igreja, o ser quente é o ter o fervor espiritual, é ter a chama do fervor espiritual e do Espírito Santo acesa na sua vida. É uma vida cristã marcada pelo fervor, é uma vida cristã marcada por aquele espírito ardente que queima do interior, aquele primeiro amor que nos leva a orar, aquele primeiro amor que nos leva a falar com Deus diariamente, aquele primeiro amor que nos leva a brigar dentro do nosso coração um compromisso sério com a obra do Senhor. É o fervor espiritual. Por outro lado, a frieza espiritual é aquela pessoa que ainda não aceitou a Jesus, que está distanciado dos caminhos do Senhor, completamente frio, completamente incrédulo, completamente vivendo numa vida de pecado. O quente é o que está vivendo o auge do fervor espiritual, o frio é o que está vivendo na frieza do pecado. Pois bem, meu querido e amado irmão, quem dera, Jesus está dizendo, aqui dentro só estivesse pessoas quentes, pastor Gilson, ou pessoas frias. Sabe por quê? Porque se pessoas quentes tivéssemos, as pessoas quentes são aqueles que têm o fervor espiritual. E quem são as pessoas frias? Quero repetir, são aquelas que são incrédulas, estão no pecado, mas elas poderiam ouvir a palavra de Deus, ser impactadas pelo Evangelho, tomar uma decisão pro reino de Deus e então aceitar a Jesus. Mas sabe qual é o maior problema dentro da igreja? Não é ter pessoas quentes ou ter pessoas frias, porque o frio pode aceitar a palavra e o quente incendeia o frio, mas o problema é o morno, e o morno é o problema. Sabe por quê? Porque o problema do morno é que ele pensa que é quente, ele pensa que está bom, ele pensa que a forma como ele está vivendo a vida cristã está bem demais, ele pensa que está tudo legal, e porque ele pensa que está tudo bem, ele não vai nunca tomar uma decisão. É mais ou menos assim: eu prefiro estar numa rota certa, procurando o endereço, eu prefiro estar no endereço certo ou no endereço completamente errado, sabendo que estou errado, porque quando você sabe que está errado, você pede informação, você procura ajuda. Agora, quando você está no caminho errado e acha que está certo, você não pede ajuda, e você caminha 100 quilômetros, e você caminha 200 quilômetros, e você pode parar no inferno, pensando que estava indo em direção ao céu. Mas eu quero dizer para você nessa noite, a palavra do Senhor Jesus é: quem dera você fosse frio, ou que você fosse quente, mas porque você é morno, porque você está levando a vida de qualquer jeito, porque você está levando a vida cristã a bel prazer, como você está levando aos empurrões. Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essa é a vida cristã que causa náusea em Jesus. Esta é a vida cristã que deixa Jesus doente, metaforicamente falando. Esta é a vida cristã que deixa em Jesus ele com vontade de vomitar você. Mas o belo, meu querido e amado ouvinte, é que o Senhor Jesus poderia vir te repreendendo com palavra dura inicialmente, mas ele não fez isso com a igreja de Laodiceia, e ele não vai fazer isso com você nessa noite. Ele vem para você em amor, ele vem para você com carinho, ele vem para você te aconselhando, ele vem para você dizendo, mostrando a tua situação, para depois mostrar para você qual é a solução necessária. E a tua situação é a situação da igreja de Laodiceia. Pode ser essa, eu não sei, é você quem vai dizer, é você quem vai analisar. Mas olha qual era a situação da igreja de Laodiceia. Os irmãos daquela igreja diziam da seguinte forma: eu sou rico e eu estou enriquecido. E dizia mais: e de nada tenho falta. Eles diziam, olha, versículo de número 17, ele dizia que era rico, que estava rico e que não precisava de nada. Sabe qual é essa atitude daquela igreja? Aquela igreja começou muito bem, aquela igreja começou bem demais, começou com Jesus no centro daquela igreja, com Jesus no centro daquele culto. Mas aquela igreja, eu vou provar biblicamente, se tornou uma igreja tão próspera, aquela igreja se tornou uma igreja tão abençoada, aquela igreja se tornou uma igreja tão rica, aquela igreja se tornou a igreja mais invejada daquela região, de forma que quando aquela igreja começou a ser abençoada demais, o orgulho
daquela igreja começou a crescer, e aqueles irmãos começaram a achar que não precisavam mais de Jesus. Os obreiros daquela igreja tinham sucesso e tinham riquezas, e começaram a achar que também não precisavam mais de Jesus. Os irmãos daquela igreja davam maior dízimo, e eu vou provar isso, davam maior dízimo daquela região, de todas aquelas igrejas. Aquela era a igreja mais rica, mas eu quero dizer para você, aquela era a pior igreja do ponto de vista espiritual. Sabe por quê? Porque com essa atitude de achar que não precisava de Deus, de achar que não precisava de Jesus, eles começaram a colocar Jesus para fora, e Jesus foi tirado do centro, e Jesus foi colocado para baixo, e depois Jesus foi colocado para o primeiro banco, e depois Jesus foi colocado para o segundo banco, e depois Jesus foi colocado para o meio da igreja, e depois Jesus foi colocado para o fundo da igreja, e depois Jesus foi colocado para fora da igreja, e depois os cultos daquela igreja não tinham mais Jesus, a adoração não era mais voltada para Jesus, os cânticos não eram mais voltados para Jesus. Hoje na escola dominical nós falamos isso, sobre o louvor no movimento evangélico no Brasil, mas eu quero dizer para você, as pessoas começaram a achar que podiam levar a sua vida sem Jesus. Lê do engano para quem pensa assim, lê do engano para aquela igreja, porque sem Cristo nada podemos fazer. Cristo é a razão de tudo, Cristo é a razão de tudo, Cristo é a razão de tudo. E se você entrou aqui nessa noite achando que pode sair daqui e viver uma vida e ser próspero e continuar da forma como você vem vivendo, deixando Jesus de lado, deixando Jesus como escanteio na tua vida, meu querido, eu quero dizer para você, você será um fracassado. Mas eu estou aqui para dizer a verdade. Se você convidar Jesus para tomar o centro, é o centro que nós precisamos, pastor. Nós precisamos de igrejas que tenham Jesus como centro, nós precisamos de pregadores que coloquem Jesus no centro, nós precisamos de cantores que coloquem Jesus no centro, nós precisamos deixar de nos comprometer com as estrelas desse movimento gospel no Brasil. Estrelas, e vocês que um dia me assistirão, nós não precisamos de vocês, nós não precisamos de vocês. Vocês juntam as multidões, mas vocês não as levam para o céu. Agora quem leva para o céu é Jesus de Nazaré, aleluia, Ele é a razão da igreja. Pessoas que colocaram Jesus para fora da sua vida. Eu sou. É o início do fracasso, quando você diz eu sou. Só Jesus, como o pastor Gilson gosta de dizer, só Jesus pode conjugar esse verbo, eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou. Você não é nada, você não depende da sua existência, você tem que depender da existência daquele que tudo é na tua vida. Ele é, Ele é, Ele é, Ele é, Ele é. Glorifique aquele que é, glorifique aquele que é, glorifique aquele que era, que é e que será, aquele que será, aquele que é e aquele que era, aquele que não mudou, que não muda e não mudará, aleluia, aquele que é o Todo-Poderoso. Glória ao nome do Senhor. Eu estou rico e eu não preciso de Jesus, diziam os irmãos daquela igreja. A igreja enche, nós não precisamos orar. Nós precisamos fazer um projeto missionário, nós não precisamos pedir porque nós temos, nós não precisamos colocar o joelho no chão porque não temos dificuldade nenhuma. Para muitos cristãos, o início do declínio é o auge do sucesso. Quando eles percebem e acham que o seu sucesso é fruto da sua própria capacidade. Eu disse hoje pela manhã na escola bíblica, dando aula aos jovens, e quero repetir: quando você entender que Jesus é a razão da tua vida, você continuará sendo bem sucedido. Quando você deixar de entender isso, você iniciará a descida da ladeira rumo ao fracasso e rumo ao abismo que dará no inferno. Você não reconhece, dizia Jesus, que você, olha os adjetivos para quem pensa assim. Para quem pensa assim, olha o que Jesus diz. Era aquela igreja, pode ser você hoje, que acha que pode viver sem Jesus. Você é um miserável. Versículo 17. E é Jesus que está dizendo isso. Você é miserável. Coitado. Coitado, é o que Jesus diz para quem pensa assim. Pobre, cego e nu. Miserável. Fala de uma condição espiritual.
A sua condição espiritual sem Jesus é uma condição de miséria. Você sabe que pobreza é diferente de miséria. Miséria é o cúmulo da pobreza. Miséria é quando você está imergido numa latente pobreza. A vida espiritual de quem coloca Jesus para fora é exatamente isso. É a vida de alguém que está miseravelmente achando que é rico, mas é um miserável, alguém digno de compaixão. E por isso Jesus diz: coitado de você, eu tenho pena de você que se acha rico e que se acha autossuficiente. Você é miserável, digno de compaixão, e você é pobre. As duas primeiras palavras, os dois primeiros adjetivos, referem-se à condição espiritual interior daquelas pessoas. Miserável e coitado refere-se à condição espiritual. As próximas palavras, os adjetivos, referem-se tanto à condição espiritual quanto à condição exterior e financeira. Você é pobre, você é cego e você é nu. Aquela cidade se considerava a cidade mais rica daquele lugar, se considerava a cidade mais abastada. Na década de 60 ou 80, salvo engano, quando aquela cidade sofreu um terremoto, diz um estudioso, meus queridos, o Império Romano mandou ajuda para reconstruir aquela cidade. Quando a ajuda financeira chegou por meio da carta, sabe o que aquelas pessoas disseram ao Império Romano? Por favor, muito obrigado, fique com o seu dinheiro, agradecemos pelos préstimos, agradecemos pela ajuda, mas nós não precisamos do vosso dinheiro, porque a nossa igreja é rica, a nossa cidade é abastada e nós somos o povo mais próspero. Pelo contrário, nós vamos ajudar as pessoas que estão sofrendo aqui do lado. Pois bem, aquela cidade e aquela igreja era uma igreja rica do ponto de vista financeiramente, do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista espiritual eram pobres. Eles produziam naquela época, naquela cidade, um colírio. Laodiceia era conhecido pela sua famosa faculdade de medicina. Eles produziam um colírio que era capaz de resolver a maioria dos problemas oftalmológicos daquela época. Eles eram conhecidos e ganhavam dinheiro com isso. Mas olha o que o Senhor Jesus está dizendo: você não só é pobre, como você está cego espiritualmente. Porque você confia na sua própria capacidade. Mas ainda um adjetivo: eles são chamados de nus, e eles vendiam um pelo de cabra, um pelo de ovelha, um pelo que era produzido com as peles de animais, e aquele pelo era comercializado para o mundo inteiro. Eles faziam roupas belas, vendiam essas roupas caríssimas, vendiam essas roupas e exportavam-nas para o mundo inteiro. Mas o Senhor Jesus está dizendo: muito embora você ache que seja rica, você está pobre. Embora você tenha colírio para curar as doenças oftalmológicas das pessoas, você está cego espiritualmente. E muito embora você produza roupa para o mundo inteiro, você está despido por causa da vergonha do teu pecado. E eu quero dizer para você: sabe qual é a única riqueza que nós podemos ter? É a riqueza da salvação. 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 Essa é a riqueza. E sabe o que é que nós precisamos? Nós precisamos dessa riqueza, mas ainda nós precisamos ser justificados. Quando você está na situação em que você se encontra sem Jesus, sabe o que acontece? Você está despido, você está sem roupas, é como se você estivesse nu. Aí para você estar bem vestido diante de Deus, sabe o que Jesus faz? Jesus coloca na sua vida as vestes da justiça de Cristo. Essa é a roupa da qual nós precisamos. Mas Jesus te dá um conselho, e o conselho está no versículo 18, tanto para a igreja de Laodiceia como para você nessa noite. Eu te dou um conselho: compre de mim ouro refinado no fogo. A salvação vem do Senhor, é dele que você precisa confiar. Mas ainda eu aconselho que você então compre roupas brancas para vestir a nudez do seu pecado. Sabe quem é que pode vestir a nudez do seu pecado? É só a justiça de Jesus Cristo. Quem quer a justiça de Jesus Cristo, levante a mão. Quem quer a justiça de Jesus, levante a mão. Quem quer a justiça de Jesus? Mas ainda, você que está cego espiritualmente, eu tenho colírio, diz Jesus: vinde a mim e comprai. Agora que coisa linda, e eu quero ir finalizando para você nessa noite. Sabe o que é? É que aqui, meu querido amigo, tudo que Jesus oferece para que você compre. Quero falar lentamente. Aqui, tudo que Jesus oferece para que você compre. Me pergunte o preço. Quanto é? Pergunte de novo: quanto é? Quanto é a salvação? Quanto é? A justificação? Quanto é? Deixa eu ler um texto da palavra de Deus para vocês. 55, capítulo 55 de Isaías. Venham todos vocês que estão com sede. Aquela cidade dependia de água que vinha de fora, uma cidade sedenta. Jesus, é como se Jesus estivesse dizendo:
venham as águas, aqui tem fonte manancial. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham e comprem e comam. Venham e comprem vinho e leite. E quanto é? Sem dinheiro e sem custo. Aleluia. Escutem, comam o que é bom, a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem ouvidos, venham a mim, diz o Senhor, ouçam-me, para que a sua alma viva, e farei uma aliança eterna com vocês, e a minha fidelidade prometida estará convosco, como prometi a Davi. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Sabe por que Jesus está te repreendendo e te orientando nessa noite? Versículo 19, porque Ele te ama. Diz assim: Ele me ama. Quem acredita que Jesus te ama? Ele disse: olha, eu repreendo aquele que eu amo. Se Jesus te trouxe aqui para ouvir a verdade, é porque Ele te ama. É porque Ele te ama. Ele quer mudança de vida hoje. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Então arrepende-te, ser zeloso e arrepende-te. Ser zeloso e arrepende-te. Versículo de número 20, porque diz Jesus: eis que eu estou à porta e bato. Aleluia. Eu não sei se o microfone vai funcionar, mas preste atenção aqui para mim, por favor, feche a porta. Por favor, feche a porta. Jesus está do lado de fora. Eis que eu estou à porta e bato. Eis que eu estou à porta e bato. Eis que eu estou à porta e bato. Jesus está do lado de fora. Jesus está do lado de fora. Se você quiser que Jesus entre, quem quer que Jesus entre? Quem quer que Jesus entre? Jesus quer entrar na sua vida. Fique de pé, por gentileza. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Agora eu quero dizer uma coisa para você, uma coisa bela para você nessa noite. Quando Jesus está do lado de fora, entenda isso, olhe para cá. Quando Jesus está do lado de fora, quem é que manda na casa? Quem é que manda na sua casa? Diga assim: sou eu. E faça uma voz bem firme: sou eu. Aqui quem manda sou eu. Quando Jesus está do lado de fora, eu já falei no início. Quando Jesus está do lado de... Quem é o anfitrião da casa quando Jesus está do lado de fora? Tá bom. Agora que coisa linda é você entender o que eu vou dizer para você agora. Jesus disse assim: eis que eu estou à porta e... se alguém... Ele não fala todo mundo, ele fala se alguém. Sabe por quê? Porque a mudança não começa com todo mundo, a mudança começa com uma pessoa. Para a mudança, Deus não faz, Deus conta com você. A mudança começa por você. Você é responsável por você. Agora preste atenção. Se alguém, não é se alguns, é se alguém ouvir a minha e abrir a, entrarei em sua, e o que? Para aí, cearei. Quem cearei? Eu. Jesus está dizendo: eu cearei. Jesus agora assume o papel de anfitrião. Eu cearei com ele. É como se Jesus do lado de fora e perdesse. É como se você tivesse tirado de Jesus a autoridade na sua casa e na sua vida. Mas quando você coloca Jesus para o lado de dentro e diz: Jesus, seja o Senhor daqui de dentro. Agora quem é que manda? Diga Jesus. Jesus. Quem é o anfitrião agora? Diga Jesus. Quem é que serve a comida? Diga agora: é Jesus. É Ele quem diz: eu cearei. Você é que vai participar. Eu é que vou ministrar, porque eu passo a ter prioridade. Eu cearei com você, você ceará comigo, e a sua vida será uma vida de vencedor. Agora eu quero fazer um convite para você. Quem está distanciado dos caminhos do Senhor entrou, veio aqui hoje. Deus falou ao teu coração e quer voltar aos pés de Jesus, quer voltar aos braços do Pai, quer chamar Jesus para dentro da sua casa de novo. Onde estão essas pessoas? Eu quero convidar você para vir aqui à frente, e eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você, para que o Senhor Jesus tome o primeiro e o último lugar na sua vida. E aqueles que ainda também não aceitaram a Jesus, que estão distanciados dos caminhos do Senhor, aqueles que precisam colocar Jesus, aqueles que entendem não terem dado a Jesus a prioridade de suas vidas, vem aqui à frente agora. Vem aqui à frente agora. Vem aqui à frente agora. Venha, venha, jovem, venha, venha. Venha aqui à frente agora. Venha você, venha. Venha em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Aleluia. É noite de salvação. É noite de salvação. É noite de salvação. Só aqueles que quiserem, só aqueles vão receber. Aleluia. E eu quero dizer uma coisa ainda para você nessa noite.
Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Coloca o versículo 21 na tela. Enquanto eu te dou um tempo para que você tome coragem e venha aqui à frente. Preste atenção. Baixa só um pouquinho. Quando você entender e deixar Jesus entrar na sua casa para ceiar com você, o que vai acontecer? Pergunte, o que vai acontecer? Está lá. Depois que você chama Jesus para entrar, a cena agora é de alguém que é um vencedor. É de alguém que é convidado para se assentar no trono junto com Jesus. Quer ser o dono da sua vida? Quer ser o dono do seu nariz? Me permita usar essa expressão, com todo respeito a você. Quer ser o dono do seu destino? Quer deixar Jesus do lado de fora? Quer voltar para sua casa mandando na sua casa? É uma escolha sua. Mas com todo respeito a você que me ouve, o destino de quem fará isso é fracasso total. E eu falo isso a você com muito amor. Mas se você entender que com Jesus a tua vida vai mudar, ainda tem mais algumas pessoas, e eu estou insistindo porque eu quero que você venha aqui à frente. Deus está falando ao teu coração, Deus está falando com você aí atrás. Eu quero que você venha, eu estou insistindo com você, porque Deus não te trouxe aqui em vão. Deus te trouxe aqui para mudar a tua história, para mudar a tua vida. Chega de derrota, chega de fracasso, chega, porque Jesus quer dar um ponto final. Ele quer estar na direção da tua vida, Ele quer ser o dono da tua vida. Confia, Jesus. Venha em nome de Jesus, venha, 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 crie coragem, venha, crie coragem em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Venha aqui à frente, eu quero orar por você. Eu vou devolver o microfone, mas eu quero dizer a você que você não pode sair daqui da forma como você entrou. Coloque Jesus como prioridade na sua vida, você vai ver a diferença. A única coisa que eu posso dizer é o que o versículo de número 22 diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos orar. Irmãos, estenda as mãos para cá e vamos orar por essas pessoas, esses irmãos. Eu estou vendo ele aqui de camisa listrada. Você tinha sumido, hein, rapaz? Também que Jesus trouxe você de volta, né? Glória a Deus. Estenda as mãos para cá. Senhor Deus, queremos apresentar agora essas pessoas que estão vindo aqui à frente, que deram crédito à tua palavra essa noite. E a Bíblia diz que aqueles que crerem serão salvos. A salvação depende da crença, da confiança na tua palavra. Pai, eu quero apresentar cada um deles agora. Quero pedir em nome de Jesus que o Senhor perdoe os seus pecados. Nós não temos poder nem autoridade de perdoar, mas o Senhor tem. Perdoa os seus pecados, escreva os seus nomes no livro da vida. Dê a eles a confiança, Senhor, que eles precisam, a fé. Acrescenta a fé deles para que eles possam seguir o Senhor nessa caminhada que eles estão propondo seguir agora, Senhor. Em nome de Jesus, com eles abençoa seus familiares, abençoa sua casa, sua família, e que eles sejam abençoados. Tira do coração deles tudo aquilo que não te pertence, tudo aquilo que não vem de ti, e enche o coração deles da sua presença, da sua palavra e do seu temor, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Cadê a pessoa para pegar o nome deles? Uai, não tem uma pessoa para pegar o nome deles? Senta aí no primeiro banco. Essa pessoa que pega o nome das pessoas já era para estar aqui, já com o caderno na mão. Não temos o que esperar. Eles estão aguardando aqui, ó. Glória a Jesus.